assim, continuidade à nossa exposição nesse livro do Êxodo, capítulo 12. Chegamos então à última praga. Não tem como a gente executar a exposição toda hoje ainda, mas pelo menos nós vamos dar uma avançada a mais aí no que toca aos acontecimentos que envolveram a última e a mais destruidora das pragas, a morte dos primogênitos. Antes, então, a instituição da Páscoa, livramento do Senhor a esse povo. Atentai bem à leitura que farei dos primeiros versos. Na verdade, eu vou até o verso 28. Diz assim a infalível, inerrante palavra de Deus. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado em fogo, ou ao fogo, a cabeça, as pernas e a frissura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis, lombo cingido, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por cima, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, ou celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada desde o primeiro dia até o 7º, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outro santa assembleia. Também ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hortes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, comereis pães asmos até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis. Em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: Escolhei e tomai cordeiro segundo as vossas famílias e molai a Páscoa. Tomai um molho de isopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não
permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E, uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e chorou, e foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, palavra linda é a tua, palavra poderosa, palavra instrutiva, confrontadora, mas ao mesmo tempo consoladora e guiadora. E é nessa palavra, Senhor, que queremos nos agarrar nesse momento, nos fiar nela, e queremos pedir, ó Pai, a tua santa mão que esteja conosco aqui nessa noite. Sê com meus lábios, com minha mente e meu coração, a fim de que eu possa falar a tua palavra e somente ela, Senhor. Não permita que eu me desvie dela nem para a direita nem para a esquerda. E ajuda-me a ser instrumento de bênçãos nas tuas mãos, na vida dos meus irmãos. E que o Senhor venha aplicar essa palavra, Senhor, com teu poder, com o poder do Espírito Santo, que haja aplicação, que haja transformação, novidade de vida. E se há alguém aqui que ainda não conhece a Cristo, que venha conhecer ainda hoje, para o louvor do teu nome. Em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. O que nos salva da condenação? Quem assistiu aquele filme Matrix Revolutions, né, percebeu que o Neo, ele é ali, eu vou dar o spoiler, eu acredito que boa parte já assistiu, se não assistiu, talvez não se interesse por esse tipo de filme. Mas no Matrix, em que as pessoas estão presas numa realidade entre o mundo das máquinas, né, preso aí pelas máquinas, e essa realidade que nós vivemos, alguns somente têm ciência de onde está, têm consciência da perdição que vive, do distanciamento da realidade que vive, e que eles precisam ser simplesmente libertos daquela realidade que os prende. E no Revolution, o próprio Neo, né, o personagem principal, ele dá a vida por aquelas pessoas para que elas sejam libertas. Existem pessoas que vão se levantar, máquinas vão se levantar, o agente Smith vai se levantar para impedir essa morte, porque ele sabe que essa morte vai trazer vida para algumas pessoas, mas o certo é que no filme, ele morre, ele dá a sua vida, né, e inclusive ressuscita, que é esse último filme que saiu aí, que eu tenho uma sensação de que eu perdi dinheiro quando eu fui assisti-lo, né, muito ruim mesmo, né, já muita coisa deturpada. Mas uma coisa interessante que eu tiro de lição daquele filme para nós, alguém precisou morrer para que tivesse salvação. Interessante. Em filme, pastor, eles são cristãos? Não. Possivelmente não. Possivelmente eles não têm a Cristo como nós temos. Boa parte deles não tem, mas boa parte dos diretores, né, de filmes e de atores e atrizes que existem por aí, eles não têm nada a ver com o cristianismo. Mas se você perceber, boa parte dos filmes, alguém entrega a sua vida por determinado grupo de pessoas. Existe a ideia de um salvador. Por que alguém tem que pagar? Porque o princípio de justiça divina, como nós vimos hoje pela manhã, né, como é que um Deus de amor lança pessoas no inferno? Você precisa, então, conhecer o conceito de justiça. E aqui, hoje pela manhã, nós vimos dois conceitos importantes. O conceito de justiça remunerativa e a retributiva. Né? A remunerativa, Deus é tão justo que pela sua graça e misericórdia, Ele não tem razão nenhuma para fazer isso. Mas Ele concede vida àqueles que obedecem. Mas a sua justiça retributiva também exige a punição daqueles que desobedeceram. Então, Deus não simplesmente perdoa e diz o seguinte, olha, você está perdoado, não precisa fazer nada. Não, alguém precisou morrer. É o princípio da justiça de Deus que precisa ser apregoado, pregado e vivido mais por nós hoje. É por isso que algumas pessoas não entendem. Como é que Deus é amor e julga? É porque Deus é justo.
E tem o princípio da justiça retributiva. Ele exige, quando uma pessoa erra, que outra pague. Se você obedecer, né, os princípios de Deus, olha, você não faz mais do que a sua obrigação, obviamente. Deus não tem razão nenhuma para te retribuir. Mas Ele, pela sua misericórdia, Ele faz isso. Aquelas pessoas que vivem de acordo com a palavra de Deus, eles conseguem gozar de alguns sabores da misericórdia do Senhor concedida àqueles que vivem de acordo com a sua justiça. Se viver bem, comereis o melhor dessa terra. Se viverem bem, se viverem de acordo com a palavra de Deus, comereis o melhor dessa terra. Se desobedecer, a minha justiça se fará manifesta. Então, nesse texto, irmãos, se você perceber, nós estamos na última praga, onde Deus, depois de várias vezes avisar para Faraó, por meio de Moisés, diz o seguinte: liberta meu povo, liberta meu povo, liberta meu povo. Ele nunca libertou. E vimos a última praga que estudamos aqui, foi a praga das trevas, e o anúncio dessa última praga, que é a morte dos primogênitos. Então você percebe que quando Deus anuncia as trevas, né, Ele diz que eles estão em total escuridão, aquilo já é o agravamento da situação de Israel. Eles não se arrependem, Deus vai só agravando. E agora vai chegar no grau máximo, já que não há arrependimento, vai chegar no máximo grau, ou no grau máximo da minha ira. Eu vou matar. Eu vou cumprir aquilo que eu disse lá no início. Se você não libertar meu povo, se você não libertar o meu filho, eu vou matar o teu filho, o teu primogênito. O meu primogênito é Israel. Liberta Israel, ou então eu vou te destruir. Aí nós vimos, no último texto que estudamos, que Deus é justo e que Ele tem poder sobre as trevas e sobre a luz, a ponto dele separar um povo que vivia nas trevas, ou que Ele lançou trevas sobre eles, que é o povo de Israel, o povo egípcio, e o povo de Israel que vivia em Gósen na luz. Então, Deus é justo e faz separação entre luz e trevas, desde o início. E fez o Senhor separação entre a luz e as trevas. A segunda coisa que nós vimos, e que tem a ver com o que nós vamos estudar hoje, é que Deus é justo e tem poder sobre a vida e a morte. Ele vai separar a casa de Israel por meio do sangue, lá borrifado ou manchado lá nas ombreiras das portas, né, nas vigas das portas. Ele vai preservar, vai fazer uma separação. Deus é justo e faz uma separação. Ele tem poder sobre a vida e sobre a morte. E Ele que vai fazer separação nítida entre Israel e aquilo que não é Israel. Então, claramente, você vai perceber essa progressão no livro que a gente chama de progresso da revelação, que de maneira microscópica colocado aqui nesse texto e que é claro em toda a Bíblia, o progresso da revelação. Deus vai se revelando cada vez mais poderoso, mostrando que Ele tem poder sobre tudo, inclusive sobre a vida e a morte, sobre a luz e as trevas. E como é que Deus manifesta o seu poder sobre a morte? Essa é a grande pergunta nossa aqui hoje. Como é que Deus manifesta o seu poder? Como é que Deus barra a morte? Deus barra a morte por meio do sangue expiatório do seu Filho. Deus barra a morte. Ele vai parar a morte, estancar, né, a própria morte, por meio do sacrifício do seu Filho e por meio da santificação do seu povo. Então Deus faz isso pela morte do Cordeiro e pela santificação do seu povo. Então esse texto aqui que eu li, ele pode ser dividido em duas grandes partes. A primeira vai do verso 1 até o verso 14. O verso 14 é uma espécie de... Ele está bem no meio, né, bem no meio da informação aí, né, para nos dar uma elucidação importante. Tá? Ele é quase uma metanarrativa. O que é uma metanarrativa? É quando nós temos muita informação em poucas palavras. Na Bíblia, é uma metanarrativa. Então, tem muita narração dentro daquelas poucas palavras. Muita narração mesmo, muita coisa ali dentro daquelas poucas palavras. Então, você vai ter do verso 1 até o verso 13. Eu vou colocar aqui até o verso 13, que o 14 nós temos essa espécie de metanarrativa. Né? E aí nós temos do verso 1 até o verso 13, Deus barrando a morte por meio da morte do Cordeiro, a expiação, expiando os nossos pecados pela morte do seu Filho, tipificado aqui pelo Cordeiro, na Páscoa, o Cordeiro Pascal. E segundo, santificando o seu povo, separando ele do fermento, pelos pães asmos. Então, duas maneiras aqui de Deus barrar a morte. Deus tem poder sobre o quê? A luz e as trevas.
a vida e a morte. Vamos ver então como é que ele barra a morte, por meio da sua justiça satisfeita, né? Como é que ele satisfaz a sua justiça? Sua justiça é para que ninguém morra, ou alguém tem que morrer, né? O seu filho morre no nosso lugar. E segundo, ele chama a gente para a santidade, a viver separado do fermento dos egípcios. Vamos então trabalhar esses dois aspectos aqui muitíssimo importantes. A primeira coisa que eu tenho que dizer é que esse texto fala de uma das festas, das cerimônias mais importantes de toda a Bíblia. Uma das cerimônias mais importantes de toda a Bíblia, porque ela é a salvação de Israel. Deus mostra aqui para Israel, irmãos, isso aqui já é uma aplicação para mim e para você, que Deus não salva você do jeito que você quer, e nem na hora que você quer, mas do jeito que Deus quer. Deus não salvou na primeira praga, transformando o Nilo, a água do Nilo, em sangue. Deus não transformou ou não libertou Israel quando transformou, ou quando multiplicou, aliás, rãs sobre a terra. Nem foi por meio dos piolhos, nem foi por meio das moscas, nem foi por meio das trevas. Irmãos, o caráter de Deus é um caráter justo e exige expiação. Existe só uma maneira do ser humano ser salvo. E a maneira que Deus criou, qual? Derramamento de sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ah, pastor, por que Deus não salvou na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta, na nona praga? Porque Deus queria ensinar para Israel que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Só quando o cordeiro morre é que tem salvação. Mas ele morre para nos dar salvação, ele nos justifica e ainda nos dá santidade. Santidade. Então aqui é uma das maiores cerimônias de toda a Bíblia, celebrada no Antigo Testamento e a das mais repetidas, como ser do Senhor, citadas no contexto da Nova Aliança, no contexto do Novo Testamento, contexto neotestamentário, é citado demais a ceia como sendo a Páscoa. Então, em todo o tempo eu quero fazer isso, o link entre a Páscoa e a ceia, até para tirar aquela visão errada de que ainda nós comemoramos a Páscoa, ou judaica ou católica, que existe hoje. Nenhuma das duas é a que nós comemoramos. Nós comemoramos a ceia do Senhor. Que isso fique muito claro para nós a partir desse texto. Vejamos então, aí, irmãos, do verso 1 até o verso de número 13, que Deus satisfaz a sua justiça, evitando a morte dos seus filhos por meio da expiação, por meio do Cordeiro, o sangue do Cordeiro que é derramado. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Interessante, irmãos, que Deus está dizendo o seguinte: a vida de vocês vai começar a partir de agora. É exatamente isso que Deus faz quando Ele nos livra da morte. Você vai viver vida nova, as suas festas são outras, os seus ambientes são outros, o seu calendário é outro. Nós não podemos ficar nos mesmos calendários do mundo, das religiões falsas. Ele disse: o seu calendário é moldado segundo a sua religião. O seu calendário. Se você olhar os nomes da semana em inglês, Sunday, Monday, Tuesday, esses dias da semana, cada um é direcionado a uma divindade. Ao Deus do Sol, por exemplo. Que é isso? Pessoas que são pessoas que são idólatras e que, de alguma maneira, trouxeram para nós até a divisão do calendário. Mas veja que nós, como Deus não nos tirou desse mundo, Ele nos dá um calendário novo. Mas nós continuamos vivendo nesse mundo. E dando exemplo de vida cristã aqui na Terra. Veja comigo, por favor, perceba a sutileza e a importância desse texto aqui para nós. Olha o quanto esse texto aqui é fundamental para mim e para você. Ele disse: este mês vos será o principal dos meses. Israel, você vai ser liberto e o seu calendário agora vai começar com esse mês. É o que é o chamado mês de Abib, que lá na frente vai ser chamado de mês de Nisan. Se você lê o Antigo Testamento, já pelo menos ouviu essas duas palavras, mês de Abib e o mês de Nisan. Né? Pelo menos você já ouviu falar, né, dessas duas palavras. Aqui, o calendário para Israel começa mais ou menos o ano em Israel, finalzinho de março, início de abril, mais ou menos ali. O nosso, abril, não tem nada a ver. É por isso que não dá para marcar o dia e a hora que Cristo ressuscitou, nasceu. Dia da semana nós temos, claro, que foi um dia da semana. Isso é claro na Bíblia.
no primeiro dia da semana. É dito. Mas nós não sabemos o mês do ano. Certamente Cristo não nasceu em dezembro e nem morreu exatamente nesse período que nós comemoramos, ou que o calendário litúrgico, que é muito mais católico do que protestante, botou nesse mês aí. Por exemplo, nesse mês foi o mês de abril, porque o calendário não tem nada a ver com nenhum princípio bíblico, né? Interessante que são contados até dias depois do carnaval. É estranho isso para nós, muito estranho. Quarta-feira de cinza, um dia depois do carnaval. Então, você percebe que nosso calendário, ele segue, às vezes, muito mais uma vida pagã do que cristã, genuína, de verdade. Então, quando Deus liberta Israel, diz o seguinte: agora para vocês, esse vai ser o principal mês. Por quê? Porque o Cordeiro vai morrer por vocês. A vida de vocês vai começar agora. O sangue de Cristo será derramado no seu lugar. Sua vida começa a partir de agora. Então, verso de número 3 diz o seguinte: falai a toda a congregação de Israel. Agora o povo não somente tem um calendário diferente, uma informação interessante também, é que esse mês de Abib dava na primavera de Israel. Primavera, quando florescem, né, quando vêm as flores, e quando dá uma cara nova para a terra. É um mundo novo, uma vida nova. Entendeu? Tudo que Deus faz, irmãos, tem um significado extraordinário por trás disso. Aí ele diz, né? Falai a toda a congregação. Como é que Israel é chamado agora? Não somente de povo de Israel, de congregação agora. É um povo que se reúne para adorar, seguindo aquele calendário. O que é que nós estamos fazendo aqui hoje? A congregação, nós somos a congregação de Deus, reunida para glorificar o nome do Senhor. No calendário que Ele exigiu de nós. O primeiro dia da semana, o dia da ressurreição de Cristo. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 desse mês, o mês deles era dividido em parcela de 10, né? Cada um tomará para si um cordeiro. Está aí. Segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Irmãos, mais uma vez, Deus leva a sério família cultuando. Mais uma vez, Deus leva a sério a família adorando, seguindo o calendário. Mais uma vez, a importância de você estar aqui com seu filho. Mais uma vez, a importância de você estar aqui com a sua família, adorando ao Senhor. Porque o culto de Israel iniciou aonde? No contexto da família. De casa. Não ficou só em casa. Veja bem, que é bem claro o texto. Versículo 4. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele, o seu vizinho. Não somente o princípio de culto familiar, mas o princípio de culto congregacional. Você chama as pessoas que estão ao seu redor. Todos eles, todos quem? Todos aqueles por quem o cordeiro morreu. E de por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Chame para a festa. Olha que a ideia, o princípio de proporcionalidade é lançado aqui, mas é porque o cordeiro não é Cristo. Esse aqui. Ele aponta para Cristo, mas ele não é Cristo. Cristo é muito mais amplo, é toda a terra. Isso não é só o seu vizinho, são todos. Então ele diz, é escolhido um cordeiro, mas ele é chamado a família ao princípio da proporcionalidade. Deus chama toda a família para fazer parte. Toda a família. Toda a casa, irmãos. O pacto de Deus é com você e com a sua casa. É por isso que no Novo Testamento é dito o seguinte, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Por quê? Porque Deus chama famílias para adorá-lo. É estranho, irmãos, pessoas que com muitos anos na igreja acham que não devem levar os filhos para a igreja. Acham que não devem adorar em família. Mas lembre-se, sempre foi assim em Israel. Sempre foi. Vamos continuar. Versículo de número 4 diz, se a família for pequena, para um cordeiro, princípio da proporcionalidade, o cordeiro morre por quem ele morrer, né? Por aquele grupo específico que está lá, naquela casa, né? Ele vai ser lançado. Então convidará ele, o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por quê? Porque aqui você vê o princípio da ceia. A ceia é o cordeiro que morreu no nosso lugar, nosso cordeiro pascal. A ceia é aquele que morreu no nosso lugar, nós somos a família de Deus.
E agora estamos aqui para um banquete. Porque a ceia é a alimentação baseada num sacrifício. Por quê? Porque assim como no Antigo Testamento, antes da própria Páscoa, são dadas as instruções para elas, antes da ceia, Deus dá a instrução para ela. Antes do cordeiro morrer, as instruções da Páscoa são dadas. Antes do cordeiro morrer aqui, as instruções são dadas. Você vê o link direto com a própria ceia do Senhor. Não somente isso, mas vários outros que você vai perceber aqui. Conforme o número das almas, conforme cada um puder comer, porque, veja, como é que nós participamos da ceia hoje? Ele morreu por nós. Cristo morreu por nós. E agora esse pão, esse cálice é apenas a parte suave do que ele pagou por nós. Amém. Agora, ele vai dizer o seguinte, né? Calculareis quanto bastem para o cordeiro. O princípio da proporcionalidade, né? A expiação é limitada, irmãos. Cristo não morreu por todos, porque se Cristo tivesse morrido por todos, todos seriam salvos. Vimos hoje pela manhã. O princípio da proporcionalidade. Ele morreu pelos seus filhos, seus eleitos. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, né? Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Então o cordeiro será aqui. Você percebe que, irmãos, logicamente, eu não preciso dizer que esse texto aqui aponta para Cristo. Cordeiro sem defeito, tenro, sem mácula, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Todos os dois, cordeiro ou cabrito, aponta para Cristo. Ah, pastor, cabrito aponta para o diabo. Não, os dois apontam para Cristo. Já disse que esse ensinamento errado de dizer que o animal morre, muitas vezes, por exemplo, o bode de Azazel, ele vai embora para dar um fim no nosso pecado. Seria o diabo não dá fim no nosso pecado, não. O cordeiro é Cristo. O bode que morreu, o bode de Azazel, é Cristo, que sumiu no deserto, aponta para Cristo. Aí então aqui você tem, né, o cordeiro será sem defeito, macho, mais uma vez, né, é tudo aquilo que Cristo era, macho, né? E aí, obviamente, a ideia aqui, irmãos, não é o desprezo para com as mulheres, de jeito nenhum, né? De jeito nenhum, mas esse é um princípio da liderança, né? E o próprio cordeiro, ele encarna como homem, a figura masculina, né? Como líder mesmo, não somente porque ele fazia parte de Israel e tinha aquela cultura do líder ser um homem, mas porque ele apontava para Cristo, ou Cristo é aquele que apontava para a liderança, ou ele era a liderança principal que haveria de vir. Então, macho, né? Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e guardareis até ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Mais uma vez você vê a figura de Cristo aqui apontada também. O cordeiro, ele não morre na hora que chega, ele passa um tempo. Exatamente isso que Cristo faz, ele passa um tempo. Eu fico até imaginando que quando pegava o cordeirinho, né? Aí o pai pegava o cordeiro, sem defeito, sem mácula, levava aquele cordeirinho no braço para casa, e ele passava ali 14 dias. Eu imagino que quando era para o cordeiro morrer, os filhos poderiam dizer: papai, por favor, o cordeirinho não, tão bonito, sem defeito, sem mácula. Você vai matar esse cordeiro. É exatamente o que aconteceu com Cristo. Não somente sua mãe, mas pessoas choraram ao lado dele. Ele vai morrer. Depois que passa um tempo, as pessoas se apegam a ele, o cordeiro. E depois ele é executado. Né? E aí, o versículo de número 7. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. O que nós temos aqui é a identificação. Diz para você que Deus tem poder sobre a luz e as trevas, sobre a vida e a morte. Como é que Deus barra a morte? Pelo sangue de alguém que morre. Então, como é que se identifica uma pessoa que não vai morrer? Nesse momento aqui, não vai ser a casa onde o primogênito não será morto. Onde tiver o sangue, marcado pelo sangue.
Então, nós somos um povo marcado pelo sangue, irmãos, o sangue de Cristo. O que diferencia a gente? O que vai diferenciar eu e você para que eu e você não sejamos lançados no inferno? Se o sangue de Cristo foi derramado por mim e por você. Deus tem poder sobre a vida e a morte. E a maneira dele barrar a morte é por meio da satisfação da sua justiça, que é alguém que morre, o bode expiatório, o cordeiro que morre no lugar. O cordeiro que morre em nosso lugar. Então, Israel tinha lá que pegar um ensopo, né? Ele tinha que pegar lá um ensopo, molhar, né? O ensopo é uma espécie de esponja, né? Está no versículo 22, tomai um molho de ensopo, molhai-o no sangue que estiver, verso 22, tá? Na bacia e marcai a verga. Então eles pegavam, é conhecida, né? Aquela buchazinha que dá até em árvore, né? Eu esqueci o nome da planta agora, mas você pega aquela esponja com sangue e você esfrega assim, para que fique claro que ali matou-se o cordeiro. Matou-se o cordeiro. Tem gente que não está nem aí para isso. Mas na casa onde o sangue estava não morreu nenhuma criança. Mas onde não tinha sangue, a criança morreu. O primogênito morreu. Houve dor, porque as pessoas não atenderam à voz do Senhor. Continua a leitura que diz o seguinte, ele diz, aí tomarão, né, o sangue porão ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Eu acho interessante uma expressão de um teólogo americano, que ele diz assim, Deus não olhou para quem estava dentro da casa, ele olhou para o sangue. É verdade, irmãos. Quando Cristo morre por nós, quando Deus manda o seu Filho para morrer por nós, ele não olha as nossas características, se nós somos bons ou ruins, ele olha para o sangue. Ele olha para o sangue de Cristo. E aí ele diz assim, naquele dia comerão a carne assada no fogo. Vou voltar um pouquinho no versículo 7, que diz o seguinte, tomarão o sangue, porão na verga da porta, nas casas em que comerem, onde for comida a Páscoa, né? Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas. Então o que você deve fazer ainda é que você deve comer, né, aquela carne, e ele diz que aquela carne deve ser assada no fogo, queimado no fogo. A ideia de fogo é punição mesmo, irmãos. Se você ler Lucas, vai dizer que Cristo Jesus ele sofreu o fogo no nosso lugar. O próprio fogo do inferno no nosso lugar. Então, ele diz que aquilo devia ser... Eu não acredito, somente como alguns comentaristas querem sugerir, que o fogo é porque seria mais rápido. Como é a Páscoa, é para ser comido bem rápido, fareis isso à pressa, né? Bem apressado, às pressas. E aí as pessoas vão dizer, não, assado é mais rápido, cozido demora mais. Não, eu acredito realmente a ideia realmente de punição, né? Será queimado. Vai ser queimado. E aí ele diz ainda, não comereis do animal nada cru. Por quê? Porque esse era o ritual. Existiam outros rituais de alimentação de animais, que eram dos pagãos, e que eles comiam a carne crua ainda. Razão pela qual, no Novo Testamento, naquela querela que houve entre judeus e gentios, lá no capítulo 15, naquela querela entre judeus e gentios, quando os judeus estavam dizendo que os gentios precisavam circuncidar, Paulo vai dizer, ou na verdade os apóstolos vão dizer o seguinte, que eles não precisavam circuncidar, mas uma das coisas que eles precisavam fazer era se abster das carnes com sangue. Por quê? Porque aquilo comparava muito com os ímpios. Mas isso era um princípio, irmão, da antiga aliança, tá? Aí veja, e para mostrar que eles não... O princípio também de não escandalizar, eles fazem. Então, a carne não pode ser crua, não pode ter nada cru, nem cozido em água, porém assado no fogo. A cabeça, as pernas, as fressuras, nada deixareis até pela manhã, o que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Ou seja, não pode ficar nada, tem que ser queimado tudo. O sacrifício tem que ser completo. Ele tem que morrer todo, tem que destruir tudo. Foi exatamente isso que Cristo fez. Alguns vão dizer que Cristo não morreu. Morreu totalmente, irmãos. Totalmente, ele morreu.
Por isso que a asseveração no credo dos apóstolos, que diz que Cristo morreu sob o poder de Pôncio Pilatos, é verdade, ele morreu mesmo. Ficou nada de vivo. Ele morreu completamente. Aqui também foi tudo queimado, até o que sobra é queimado. Algumas pessoas querem trazer esse princípio para a ceia, não dá certo, tá, irmãos? Eu vou explicar, talvez em outra oportunidade eu explique melhor isso, que não é o nosso foco principal. Mas o texto não está falando disso. Às vezes sobra um pouquinho de suco, vinho, da ceia, o pão, e ninguém pode mais tocar, tem que botar fogo nisso daí. Não, não é isso. A ideia é o sacrifício completo. Sacrifício completo. Tá bom? E aí o versículo 10 diz assim: nada deixareis dele até pela manhã. Versículo 11: desta maneira o comereis, lombo cingido, sandálias nos pés, porque tem pressa realmente, né? Cajado na mão, comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Está aqui então o significado do que é Páscoa. A palavra Páscoa vem do hebraico, tem uma origem no aramaico, mas no hebraico passar, né? Passar, que é passar por cima, né? A ideia de passar. A ideia de Páscoa é Deus não foi naquela casa e destruiu, ele passou por cima porque viu o sangue. Então Páscoa não é ovo de Páscoa, né? É coelhinho da Páscoa, não tem nada a ver. Não tem nada a ver com isso. Então, se você quer ensinar para o seu filho, tem uma aplicação para isso mais na frente, você quer ensinar para o seu filho, não tem nada a ver com ele, não tem nada a ver. Não estou dizendo que é pecado comer o chocolate. Para mim é porque é ruim, né? Aí o pessoal, que heresia, pastor. Então, mas o chocolate em si não tem problema nenhum, você come. Ovo de Páscoa. Agora, ensine para o seu filho que isso não tem nada a ver com Páscoa. Digo ovo de Páscoa, aí já fui envolvido, né, com o sentimento. Então, esse que é chamado de ovo de Páscoa não tem nada a ver com a Páscoa bíblica. E pasmem, tem igreja que faz coelhinho nesse período. Igrejas. A troca de ovo como sendo um significado religioso. Não tem nada a ver com o princípio bíblico, irmãos. Essa é a Páscoa. Comereis o cordeiro e fareis isso com ervas amargas. Comereis o cordeiro, os pães asmos e as ervas amargas. Os pães asmos eu vou já explicar. As ervas amargas, para lembrar da amargura que eles viviam lá dentro. Mas o cordeiro e as ervas amargas estão juntos. O cordeiro e as ervas amargas. O cordeiro, né, vem para tirar a amargura do inferno. Que nós merecemos o inferno. Que nós merecemos o Egito, mas Deus nos libertou. Então, era assim que era comemorado. Essa é a Páscoa do Senhor. É a Páscoa do Senhor. Versículo 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei a terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até aos animais. Executarei juízo. Para quem acha que Deus não julga, está aí. Juízo sobre todos os deuses do Egito. Fica claro que Deus quer executar não somente juízo contra os egípcios, mas contra quem? Os deuses do Egito. Para provar que eles não são nada. Que na verdade só existe um Deus vivo verdadeiro, o nosso. Cada uma das pragas, um deus egípcio que Deus está destruindo. Cada uma das pragas, um deus egípcio que está sendo destruído. Percebeu isso, né? Espero que sim. Aí ele diz então, porque naquele dia passarei por cima, vou destruir os deuses, eu sou o Senhor, Yahvé, Deus do pacto, o sangue vos será. Vamos lá, veja o versículo 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vi o sangue, passarei por vós. Aí a palavra passar, né? Passar por cima. E não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Então, o que barra a morte? O que vai aplacar a ira de Deus para Deus não matar uma pessoa? O sangue do cordeiro. Deus tem poder sobre a vida e a morte, sobre a luz e as trevas. Como é que Deus manifesta o seu poder sobre a morte? Justiça. O sangue do seu filho é derramado no lugar do pecador. Claramente você vê isso quando Abraão ia matar o seu filho Isaque como sacrifício a Deus.
né? Ele ia matar o seu filho Isaque como sacrifício a Deus, mas Deus providencia um cordeiro, um substituto. Aquilo que Abraão disse: Deus proverá, meu filho, Deus provê, então, para nós, um cordeiro. Deus concede a nós um cordeiro. Então, tudo isso aqui, irmãos, nos lembra de quê? Da Páscoa. Da nossa Páscoa, que é o quê? A ceia do Senhor. Já dei um estudo sobre isso, né? Essa comparação entre as duas, mas diretamente você pode ver uma comparação aqui. O cordeiro morre. Quando Cristo comemora a Páscoa, se você ver lá no contexto de Mateus capítulo 26, você vai perceber que Cristo comemora a Páscoa e institui a ceia. Ele é o cordeiro que não morre no nosso lugar, e ele não diz mais, matem o cordeiro. Agora ele diz, façam isso até que eu venha. E eu vou fazer de novo com vocês no céu, na glória. Então, aí o versículo de número 14 diz assim, olha, este dia vos será por memorial. O que Cristo diz quando institui a ceia? Fazei isto em memória de mim. Isto vos será para o quê? Como memorial. Isso aqui é, fazer isso em memória de mim. Esse é o meu sangue, esse é o meu corpo. Fazer isto em memória de mim. Está aqui mais uma vez, mais uma comparação. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, e o celebrareis por estatuto perpétuo. Então, aqui algumas informações nessa metanarrativa, né? Que coisa extraordinária. Essa metanarrativa, muita informação dentro dela, nos mostra que esse ritual é um dos principais no Antigo Testamento, que Israel devia fazer, não somente naquele momento, mas era uma festa solene que deveria ser celebrada por todas as gerações, perpetuamente. Pastor, se é perpétuo, por que a gente não faz hoje? Lembre-se que Cristo Jesus paga o aspecto sangrento da Páscoa para trazer o suave. Na nova aliança, como diz a Confissão de Fé de Westminster, aquilo que visivelmente tem menos glória externa, tem mais glória interna, espiritual. É o que Cristo faz instituindo a ceia. Ele tira todo aquele ritual, né, da Páscoa judaica, que os judeus até hoje fazem isso, até hoje, desse jeitinho aqui, institui a ceia do Senhor. A ceia do Senhor. Fazer isto em memória de mim. Aí agora, a partir do versículo 15 até o versículo 28, o que é que nós temos? Nós temos que Deus também aplaca a sua ira, a morte, santificando o seu povo. Santificando o seu povo. Não somente matando o cordeiro no lugar, mas fazendo o quê? Santificando o seu povo. Veja o versículo de número 7. Vou ser bem rápido nessa segunda fase aí. O texto é grande, né? 7 dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas. O mesmo princípio da ceia. Quem comer de maneira indigna, esse será... É por isso que tem muitos dos que dormem, porque estão comendo injustamente. Quem come sem discernir, come e bebe juízo para si. Quem come a Páscoa com fermento, esse será cortado. O princípio é o mesmo. A teologia bíblica que Paulo faz, o teólogo aqui, o intérprete, não precisa nem de muito esforço. Paulo faz o link para nós muito claro. Aí então, perceba comigo, irmãos, o que ele diz aí, né? 7 dias comereis pães asmos. Por que pães asmos? Eu coloquei propositalmente o texto de 1 Coríntios, capítulo 5. Abra aí, por favor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5. Primeiros Coríntios, capítulo 5, diz assim a palavra de Deus. Logo no verso 1, ele diz assim, olha, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Tinha lá na igreja de Corinto pecado tão grande que teve um indivíduo que se deitou com a mulher do próprio pai, né? Isso aí para Paulo é o quê? É um fermento, né? Contudo, andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar. Ele diz, rapaz, e vocês ainda andam sorrindo. Existe esse pecado aí entre vocês e vocês ainda andam sorrindo. Ele diz, eu não acredito. Vocês ainda são soberbos ainda.
para que, e aí ele diz, né? Ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho traje praticou. Aqui é a disciplina da excomunhão, né? Ele vai dizer, rapaz, esse indivíduo que cometeu um pecado desse tamanho já devia ter sido excomungado da igreja. Se você tem dúvida, está vivo o versículo de número 3, né? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tamanha ou de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Deus, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Aqui até a excomunhão na igreja, ela é um exercício de misericórdia. É o indivíduo sair realmente da igreja para que ele se sinta na necessidade de procurar Deus. É aqui que Paulo está dizendo. Entregou para que o espírito seja restaurado no dia do Senhor. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Olha Paulo interpretando o fermento lá da Páscoa, que é santidade. Como é que Deus evita a morte? Como é que Deus evita a punição eterna? Por meio da morte do Cordeiro e por meio de quê? Da santificação do seu povo. Um pouco de fermento dos egípcios. A prática de pecado dentro da igreja leveda toda a massa. É por isso que ele está dizendo aqui, né? Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa. Como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, aí ele faz um link geral, desculpa, com a Páscoa, ele diz, olha, Cristo, nosso Cordeiro Pascal foi o quê? Imolado. Se você tem dúvida que ele está falando da Páscoa, está aqui. Por isso, celebremos a festa não como velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. O pão asmo não precisa mais, hoje nascer do Senhor, não precisa mais ser um pão sem fermento, não, irmãos. O fermento, ele apontava para o pecado dos egípcios. Até hoje tem crente querendo dizer, pastor, eu percebi que tem fermento no pão que nós comemos aqui na terceira, na ceia. Que isso, está quebrando a Páscoa? Irmãos, apontava para o pecado. O que Deus quer ver é o nosso coração purificado. Porque um pouco de fermento leveda toda a massa, todo o povo, todo o coração. Então, santifique-se. Prepare-se para ser mais santo diante do Senhor. Prepare-se para estar mais perto de Deus. É isso que ele está dizendo. A Páscoa será uma festa de santidade. Não é só, eu salvei vocês, vocês vão viver uma vida do jeito que vocês querem, aí fora. Porque é o que o povo vai fazer. Você acha que depois disso aqui Israel foi comemorar a Páscoa? Só vai comemorar quando entrar na Terra Prometida, irmãos. Incrível. Povo de dura serviço. E que Deus salvou pela sua graça. E fica mais claro do que nunca que nós somos salvos pela graça. Porque somos cheios de fermentos. Mas Deus nos salva pela graça. Em Cristo Jesus, no Cordeiro Pascal, que deu a vida por mim e por você. Ele diz ainda assim, olha, pois qualquer que comer coisa levedada desde o primeiro dia até o sétimo, seja nesse interregno, não é só um dia, mas tem um período de santificação. Deus mandou o Cordeiro para morrer por você, mas você fica em santidade. Você tem que viver em santidade. Aí ele diz o quê? Irmãos, preste atenção. Ao primeiro dia, os adventistas não conseguem entender isso, mas isso aqui já apontava para o primeiro dia do Senhor. O primeiro dia da semana, porque a maior festa de Israel, que acontecia no primeiro mês, mês de Abib, mês de Nisan, a principal festa de Israel acontecia que dia? Primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana haverá para vós outros, Santa Assembleia, também ao sétimo dia, porque eram os dois que acontecia. E o sétimo apontava para o primeiro. Está lá no quarto mandamento. Aí ele diz aí, né? Ao primeiro dia haverá para vós outros Santa Assembleia, também ao sétimo dia tereis Santa Assembleia, nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer, somente isso podereis fazer. Guardai, olha a instrução de santidade, guardai, pois a festa dos pães asmos. Paulo já explicou para nós o que é a festa dos pães asmos.
se afastar da impureza, da mentira, do engano, do pecado e sermos santos. Como é que nós guardamos a festa hoje da Páscoa? Sendo santo, irmãos. Não é somente a hora que nós comemos do pão e do cálice, mas sendo santo. A coisa mais difícil que tem para nós. Ser santos. Guardai, pois, a festa dos pães asmos. Porque nesse mesmo dia tirei vossas hortes da terra do Egito, porquanto guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Festa dos pães asmos. Cordeiro morre, sangue é derramado. Agora também nós temos aqui claramente o pão ázimo, né, apontando para a santidade. Versículo 19. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães asmos, ou seja, sede santos. Deus, irmãos, preserva a mim e a você por meio da santidade. Ele não mata você e eu, primeiro pelo Cordeiro, segundo pela santidade que nós desenvolvemos, baseada, fortalecida e alicerçada no Cordeiro. Aí, o versículo de número 21, já chegando no final do texto, diz assim: chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse. E aqui nós temos instruções, não somente para aquela Páscoa, mas para instruções futuras também, né? E aí ele diz, chamou, pois, Moisés, ele disse, escolhei e tomai cordeiro segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Imolai a Páscoa. Tomai, eu já citei esse versículo, né, o isopo. Versículo 23, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, aí ele dá aquela instrução que Deus deu, né, que o sangue, na hora que ele vê o sangue, ele não mata. Agora veja comigo o versículo número 24, que é importante para mim e para você. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos, para sempre. Para quem? Para você. E você deve ensinar quem? Mais uma vez, o culto que Deus chamou Israel, lembra que Faraó não queria que as crianças fossem? Aí Moisés disse, não, só vamos se for com as crianças. Agora, mais uma vez, porque até hoje existe, ecoa aí as vozes de Faraó, né? Crianças não, crianças não. E Cristo dizendo, deixai vir a mim os pequeninos, crianças sim, elas fazem parte do reino. Elas são filhas da promessa, a herança do Senhor são os filhos. E quando o seu filho vê você participando da Páscoa, no nosso caso, da ceia, ele vai perguntar, o que isso significa? Versículo de número 25. E uma vez dentro da terra, na terra, o que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Seu filho só vai lhe perguntar se ele estiver aqui. Que rito é este? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E aí o versículo 28 é importante. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. Do jeito que Deus mandou, eles fizeram. Algumas aplicações para nós, para a gente finalizar o nosso culto nessa noite. Primeira delas, irmãos, sai daqui colocando no seu coração uma verdade preciosa. Nunca use a desculpa de que você está muito atarefado ou está sofrendo muito que não tem tempo para fazer as coisas de Deus. Israel estava sofrendo, trabalhando demais no Egito e Deus deu instrução da Páscoa para eles. Nunca diga que você está atarefado demais. Nunca diga que você está sofrendo muito, que você está passando por muitos tormentos. Pastor, eu estou sofrendo demais, não tenho tempo nem para pensar em Deus. Pois tire um tempo. Pois tire um tempo, irmãos. Meu irmão, minha irmã, tire um tempo. Porque a ideia aqui nesse texto é que não existe desculpa para não dedicar um tempo a Deus. Muitas vezes nós temos essa ideia, não, é porque eu estou aflito. E é interessante, irmãos, quando a pessoa passa por problema, a primeira atitude dela é, vou passar uns dias distante de Deus. E aí nunca mais volta, né?
nunca mais volta. Principalmente se for ímpio, né? Se for crente, com certeza vai voltar. Pela graça do Senhor, volta. Então, não se esqueça, você pode estar passando o maior tormento do mundo, como Israel estava dentro do Egito, trabalhando muito, literalmente como condenados naquele momento. Mas Deus deu instruções, e bem detalhistas, cheio de detalhes, sobre o que eles deveriam fazer, porque Deus se importa com tudo que deve ser feito para ele. Ora, se Deus se importa, no Antigo Testamento ele mostrou qual deveria ser a roupa de baixo de um sacerdote. Ele é cheio de detalhes no seu culto, na sua adoração. E nada do que você esteja vivendo vai lhe desculpar de não fazer o trabalho do Senhor. Eu fico olhando aqui, muito embora as pessoas entendam isso, né? Elas esqueceram-se de Deus. Esqueceram-se do dia do Senhor. Esqueceram-se do livramento que Deus concedeu a elas e que elas deveriam comemorar. A segunda coisa, e está relacionada a essa, né? Que é esquecimento e deturpação da verdadeira Páscoa. Esquecimento e deturpação. Esquecimento porque as pessoas esqueceram que a Páscoa nossa, cristã, é a ceia do Senhor. É interessante que uma vez por ano as pessoas se reúnem e acham muito bonito, e vai ser o culto de Páscoa. O culto de Páscoa é todo domingo da ceia, irmãos. Bota isso na sua cabeça. Páscoa nossa é todo domingo de ceia. Nós fazemos mais uma vez, quando chega essa época, que é chamada de Páscoa, mais uma vez eu disse, eu não considero pecado fazer, tanto que faço, e ministro a ceia nesse dia, justamente para mostrar para o mundo como é que se comemora a Páscoa. Não é ovo de Páscoa, e nem é a Páscoa judaica, essa daqui, mas, porque Cristo veio, e nem a Páscoa católica, que segue um calendário que não tem nada a ver com a Bíblia. Homens instituíram das suas tradições esses dias. E que eu acho que nós estamos precisando de uma reforma de novo, né? Homens corajosos como Lutero, Zwinglio, Knox, João Calvino, para ir lá e dizer o seguinte: está errado. Está errado. Eu sei que talvez você não concorde comigo, mas esse é bíblico, né? É um ensinamento bíblico. E é infelizmente isso que tem acontecido. Quando eles não conseguem fazer você esquecer, ele deturpa o significado. Eles, já que eu não consigo tirar da cabeça dele essa ideia de que precisa de uma celebração que deve ser rememorada, lembrada, então eu deturpo o significado. Eu deturpo. Foi o que o diabo fez com a mulher, ele deturpou o significado. Cuidado, irmãos, com a deturpação do significado da Páscoa, que é o que tem acontecido hoje. Se eles não podem, então, tirar a ideia da Páscoa, então eles deturpam esse significado. O Cordeiro, irmãos, já morreu de uma vez por todas. A nossa Páscoa é a ceia do Senhor que Ele instruiu para nós. Ah, pastor, mas é muito simples. Sim, o culto é simples. Ah, pastor, eu queria uma pompa, imagens, alguma coisa assim. Não existe isso no culto cristão genuíno, irmãos. É simplicidade. O culto do Novo Testamento era a gente reunida debaixo de uma árvore. Não tinha nada disso aqui, não. Estruturas. Por isso que precisa ser simples mesmo. Precisa de muita pompa. Sincero, verdadeiro, bíblico, simples. Simples. Essa é a Páscoa que Deus exige de mim e de você. Outra coisa que eu tiro de aplicação é a cumplicidade cristã. Essa vida comunitária é linda, irmãos, na Bíblia. Uma família chama a outra para comer a Páscoa com ela. Sacramento da comunhão. Pessoas em comunhão, que vivem de fato a comunhão em Cristo. Que independente se o outro é pecador, todo mundo está sabendo que ele está ali, não porque ele merece, mas porque o Cordeiro morreu por ele também. Então chama para esse momento de adoração em comunhão. Aqui é o dia do culto familiar, mas é o dia do culto da sociedade cristã. Chama o teu vizinho para cultuar contigo. Nós tivemos uma programação agora na quinta-feira, lá na Chácara Recanto Feliz, e realmente foi dia feliz, foram horas felizes, né?
em que nós levamos um alimento, cada um lá e compartilhou, né? Muita cumplicidade, muito sentimento de irmandade, amor ao próximo. Muito bom, irmãos. Infelizmente, nós não tivemos um número tão grande quanto da primeira vez. Espero que na próxima vez nós tenhamos. Mas aquilo que é exigido de nós também, fora a ceia do Senhor é o principal. Mas Deus quer comunhão. Deus quer amor. Deus não quer divisão. Deus não quer sectarismo, né? Outra coisa, eu vejo aqui que Deus aplacou a ira em relação à morte como? Dando sangue do seu filho. E eu me lembrei da campanha de sangue que nós temos, né, de doação. Existe campanha nacional da UMP, da SAF. Mas, irmãos, eu olhei para esse texto e eu me senti muito incomodado com essa ideia de doar o sangue. Porque, poxa, o que impede a gente de doar o nosso sangue? Pessoas estão precisando. O Cordeiro deu o sangue por nós. Precisa de uma campanha para isso. Precisa levantar. Espera aí, nós temos saúde, Deus deu. Se Ele deu, por que a gente não doa sangue? Passei um período no quartel e anualmente eu doava umas 3, 4 vezes no ano. Ah, pastor, não pode não. Eu não sei, mas eu doei. Incrível aquilo. E não morreu, graças a Deus. Aí eu fico pensando, por que nós não fazemos isso mais? Dê o seu nome por si meio, ou faça aí o que é exigido na campanha. Mas Cristo deu sangue por você, então dê sangue também. Não somente o sangue, mas ajude o próximo. Tem diversas maneiras pelas quais nós podemos ajudar, né? Doação de cabelos, né? Existe campanha para isso também. Isso tudo nós vemos aqui no Evangelho, irmãos. Precisa procurar uma instituição filantrópica para poder aprender sobre isso. Não, a Bíblia ensina. A Bíblia ensina. Outra aplicação para mim, para você, e essa certamente eu pego para mim, em especial, e para todos aqueles que são pais e aqueles futuros pais, é a educação religiosa. Ensine os seus filhos a lhe inquirir, a lhe perguntar sobre questões espirituais. Eu estou feliz aqui por crianças chorando na igreja. Já disse, fico muito feliz. Criança chorando, pode gritar, pode chorar, não tem problema. Não tem problema. Por quê, irmãos? Porque aqui é educação religiosa. Como é que você quer que seu filho lhe pergunte sobre a ceia do Senhor se ele não está no dia da ceia? Ensine ele a inquirir sobre questões espirituais, ou seja, uma das maneiras é trazendo ele para o culto. Pai, o que significa esse negócio do pão? Posso comer? Por que eu não posso comer? Por que é só os adultos? Ele só vai fazer essa pergunta. E eu já vi vários pais chegarem para mim, pastor, meu filho hoje queria lançar a mão do pão. Queria lá tomar o suco, né? Não pode. Você explicou por quê? Educação religiosa. Muito importante para você e para mim. Em casa e na igreja. Educação religiosa. Terceira, irmãos, ou na verdade, sexta aplicação para nós. As misericórdias especiais estão condicionadas a observações peculiares. Que misericórdia especial é essa que Deus está concedendo aqui? Ele está concedendo o livramento da morte. Mas no que toca a minha responsabilidade e a sua enquanto seres humanos, existem exigências peculiares para mim e para você. Qual era a exigência aqui? Ir lá colocar nos umbrais da porta, nas vegas da porta, o sangue. Hoje também são exigidas algumas coisas de nós, irmãos. Leitura da Bíblia, oração, vinda ao culto. Bênçãos espirituais exigem atitudes peculiares. E a minha pergunta é, você tem tomado essas atitudes para se livrar da morte? Livre-se da morte do juízo de Deus. E a última delas é o tratamento do pecado na igreja. Precisa ser tratado com muita pureza, seriedade, mas acima de tudo, lembrando do sacrifício de Cristo por todos nós. Irmãos, não é o seu sangue, não é a sua força, não é o seu trabalho, não é a sua moral que te leva para o céu.
e te livra do inferno. É o sangue do Cordeiro. Se você exercitar isso no seu coração, você vai viver a vida santa sim, você vai viver mais tranquilo, menos perturbado. Porque Lutero ficou perturbado. Ele via que ele pecava demais. Ele tentava viver uma vida santa e de repente ele pecava. Ele saía do confessor, Johannes von Staupitz era o confessor dele. Ele disse: Staupitz, pequei de novo. Aí virava as costas: Staupitz, de novo. Virou as costas: acabei de pecar de novo. Staupitz: Lutero, vai lá e comete um pecado digno de ser confessado. Ele falou isso, é claro, não para ele pecar, mas para ele entender que justificação não é pelas obras, mas é pela graça, mediante o sangue de Cristo que derramou por nós. Amém. Eu devo viver vida santa como consequência do sangue que foi derramado. Mas a minha salvação não é baseada nas minhas obras, mas é baseada no que o Cordeiro de Deus fez por mim. Por isso eu vou celebrar todas as ceias, dizendo: muito obrigado, Cristo Jesus, porque o Senhor morreu pelos meus pecados. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício de Cristo na cruz por nós. Obrigado porque de uma vez por todas o sangue foi derramado, por mim e pelos meus irmãos, ó Pai. Agora eu peço, em nome de Jesus, que o Senhor venha ao nosso encontro e nos conforte, nos confronte com essa palavra, Senhor, a viver de maneira mais santa, mais justa diante de Deus e diante dos homens, mas também a confiar em Cristo, Cordeiro de Deus, Salvador do mundo, aquele que deu a vida por nós, aquele que basta, aquele que ele é suficiente, ele não é proporcional, exato, como o Cordeiro do Antigo Testamento, porque ele é suficiente para salvar todos. E ele foi eficiente, porque quis salvar os seus filhos, seus eleitos, por quem ele entregou a sua própria vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não viu nada de bom em nós. O Senhor não olhou para dentro da minha casa. O Senhor olhou para o sangue de Cristo Jesus. Obrigado porque o Senhor não olhou para a testa, para o rosto de ninguém aqui da terceira. O Senhor olhou para o sangue de Jesus. E por meio desse sangue, nós vamos entrar no céu. Ninguém nos condenará. É Cristo quem nos justifica. Ele que morreu pelos nossos pecados. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Em nome de Jesus. Amém.